Daniel Oliveira assinala os principais pontos em discussão nos debates televisivos nas europeias e descobre que não há diferenças entre AD e PS. Miguel Morgado está deliciado com a chegada dos privados às unidades de saúde pela mão do governo de Montenegro. Rui Calafate aborda o papel destabilizador do Presidente da República ao pressionar para que a oposição aprove o orçamento do Estado do Executivo da AD. E ainda teremos tempo de abordar no papel selado o caso de um trabalhador que levou um saco de plástico. São os comentadores como Paula Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos de Almeida. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Estamos em campanha eleitoral para o Parlamento Europeu e achámos curioso apanhar aqui uma frase de Daniel Oliveira que retrata um dos eixos fundamentais do discurso político desta campanha. Vamos ouvir. Mas há 3 assuntos e que eu não estava à espera que fossem assunto, pelo menos um deles, e foi. 3 assuntos fundamentais para o futuro da União Europeia, que é a questão da governação económica, que é um assunto que tinha passado completamente ao lado de toda a gente e que é absolutamente determinante, sobretudo para nós, mas não só. Em que, do meu ponto de vista, a Comissão Europeia ganha um poder de discricionariedade que a torna basicamente uma troika permanente. Isto passou sem grande debate, e foi debate, coisa que eu não estava à espera nos debates. O alargamento, esse não foi debate, o alargamento à Ucrânia. Mas devia ser. Devia, porque é uma coisa que vai ter um efeito bastante forte, sobretudo num país como Portugal. E o Pacto das Migrações, que foi considerado por 117 ONGs como um dia negro e que foi aprovado pelo PS e pelo PSD. Oh Daniel, mas esses 3 temas, o PS e o PSD estão basicamente de acordo, portanto... Já lá vou. Esse é que é o problema. E depois há um subtema para o futuro, que eu estou ansioso que venha cá a senhora van der Leyen. Já não falta muito. Já não falta. Que é a aliança que se vai construir para ele reeleger van der Leyen entre o PPE e os conservadores e reformistas. Isto não diz muito às pessoas, aliás. Meloni, pronto. Não. Meloni, Vox, sim. O PIS, que é aquele partido que teve no poder na Polónia, e provavelmente o Chega, porque tudo indica que é para aí que o Chega vai. Porque basicamente é a extrema-direita que não seja putinista e que não seja eurocética. Ora, a extrema-direita não se resume em ser putinista e eurocética, tem mais umas coisitas, não é? Ora bem, vamos começar por quem? Eu vou começar pelo Nuno. Então, afinal, o PS e o PSD e tal, aquilo é tudo a mesma coisa nas posições em relação à União Europeia ou há diferenças? Ou ele tem razão, portanto? Sim, ele tem uma certa razão. A questão é que, tal como em Portugal, ou talvez até mais que em Portugal, as votações do Partido Popular Europeu e do Partido Socialista Europeu são muito comuns. Por exemplo, um ridículo que aconteceu nestes debates. Durante montes de tempo, a Marta Temido criticou o Partido Popular Europeu por causa do Pacto das Migrações. Acontece que a própria Marta Temido e o Partido... Marta Temido não estava lá, mas o Partido Socialista Português votou o Pacto das Migrações. Isto é, países terceiros fazerem campos de concentração para imigrantes e matarem imigrantes. Está previsto no Pacto de Migrações. A expulsão rápida... A palavra matar não está lá. A palavra matar não mas está lá. quando matar é uma prática e eles lhe colocam um eufemismo, não é? De concentrar, gerir, gestionar, não deixa de ser matar. A questão da expulsão rápida das pessoas que estão requerentes a direito de asilo e que migram serem expulsadas rapidamente, as chamadas expulsões Ruanda. Essas expulsões Ruanda estão previstas no Pacto de Migrações. A terceira questão, a detenção de crianças, que diz com muita graça Sebastião Bugalho que não é ambiente prisional, são apenas separadas das famílias e são detidas. Está previsto no Pacto de Migrações. Portanto, o debate entre PS e AD nestas eleições foi, do ponto de vista do paleio, muito agressivo, mas esconde uma coisa que é evidente, que é
na maior parte dos casos, eles estão de acordo, nomeadamente nas novas regras do Pacto de Estabilidade, que fazem com que o país esteja às mãos da União Europeia naquilo que se chama uma espécie de troika permanente, porque é o que diz o Daniel, isto é, se os países que têm dívida superior, nos critérios da moeda única, a 60%, são obrigados a entregar planos de investimento, que a União Europeia pode alterar-lhes as prioridades de investimento, pode dizer o que é que fazem e o que é que não fazem, pode-lhes ditar a política, e se não cumprirem ainda são multados, numa multa que é crescente e que é uma multa muito forte. Então nós estamos perante uma situação é que, independentemente do governo que elegemos em Portugal, na realidade governamos conforme governa a União Europeia. Estamos numa situação de total privação de democracia, assinada e votada por quem? Votada pelo Partido Socialista Europeu e pelo Partido Popular Europeu, ou seja, pela AD e pelo PS. Sendo que, ainda por cima, essa meta dos 60%, acho que nenhum país da União Europeia o cumpre neste momento, e, portanto, é de facto uma Comissão Europeia a governar em toda a extensão, ou praticamente toda a extensão da União Europeia. Porém, como o caso da França, logo no início, não são sancionados. Quem é sancionado é normalmente os países que não são os países que mandam na União Europeia e na Nação do Centro. Exatamente. Paula, também achas que o Pacto das Migrações e a Governação Económica, no fundo, unem PS e PSD? Eu acho que fica demonstrado, não é? Sobretudo acho que aqui as eleições para a União Europeia as eleições europeias acabam por demonstrar de uma forma bem cabal essas proximidades, muito mais do que aquilo que nós podemos ver na política interna, por causa das próprias famílias políticas e tudo mais. O Nuno já trouxe aqui a questão do Pacto das Migrações, para mim também é o que espelha, se calhar de uma forma mais assustadora, porque estamos aqui a falar de questões sociais, que normalmente humanitárias, que são aquelas que tendencialmente costumam dividir estes dois partidos em Portugal, e que a este nível de votação do pacto, essa divisão, esse distanciamento que Marta Temido depois trouxe para esse confronto, não é real. Portanto, na prática não foi isso que aconteceu. E depois aqui, em relação também aos debates, o que eu acho que é importante destacar, e até a própria Marta Temido teve várias intervenções nesse sentido, dizendo que as pessoas não percebem nada disto. E eu acho muito interessante alguém estar a entrar em debates e, volta e meia, sacar desta afirmação. Portanto, nós estamos aqui a falar, as pessoas não percebem nada disto. Então, qual é que é o papel dela, enquanto cabeça de lista do PS nestas eleições, que não tornar esta linguagem, todas estas responsabilidades que estão aqui envolvidas para Portugal a nível da União Europeia, mais claras para quem a está a ouvir. Porque este argumento do estamos aqui a falar, mas na realidade estamos apenas a falar entre nós, porque as pessoas não vão perceber lá em casa, para mim diz muito sobre esta forma de fazer política. Em relação a esta questão económica, não é? A questão mais económica, da governação económica, eu, portanto, concordo com esta questão de que estas metas que se estabelecem, enfim, além de me parecerem bastante desencontradas daquelas que são as nossas vidas, portanto, estabelecem-se aqui uns tetos, os tais 60% e tudo mais, que não são cumpridos conforme já foi aqui referido, mas que a mim também me interessava perceber uma aplicação diferenciada, porque nós temos realidades diferentes na União Europeia e eu não entendo que isso seja, de facto, trazido para estas avaliações. Pelo contrário, portanto, a diferença que existe normalmente é para beneficiar quem já é naturalmente mais beneficiado, quem já tem circunstâncias mais favoráveis. E eu, enfim, infelizmente vou acompanhando, até porque tenho essa formação e sempre achei muito difícil navegar pelas questões da União Europeia e por estes efeitos a nível de restrições à soberania nacional, sendo que também já tivemos aqui a oportunidade de referir, era importante, não é, que estivéssemos mais esclarecidos sobre uma série de aspectos a nível da governação europeia, porque cerca de 70% das nossas leis vêm desse lugar, não é? E nós não estamos a prestar a atenção devida a essa situação.
sendo que aqui no meio destas discussões também ainda há aqui o conflito Rússia-Ucrânia, não é? Esta guerra, com aqui algumas orientações de militarização crescente destes processos, e que impacto é que isto depois poderá ter naquela que é a mobilização de exércitos e até nesta questão do serviço militar obrigatório nos diferentes países, e acho que essa também é uma discussão que eu gostaria que estivesse a ser feita. Eu queria ainda sublinhar uma coisa, que é, eu acho que não é, estas questões que pouco diferenciam PS e PSD nas questões da União Europeia, no fundo também a crítica, digamos, de haver pouca diferença e uma completa cedência ao poder institucional da União Europeia, nomeadamente à Comissão Europeia, em matérias de governação económica, mesmo na questão do Pacto das Migrações, houve uma pressão de facto para que isso fosse feito e depois estes partidos votaram nisso. Não abrange só o PS e o PSD. Em muitas matérias, não digo em todas, mas em muitas matérias, a IEL, o LIVRE, o PAN, alinham pelo mesmo diapasão. Portanto, as diferenças de facto propostas e de abordagem em relação à União Europeia são muito poucas, e daí esta campanha eleitoral acabar por cair muitas vezes em artifícios de polémicas que acabam por não ser verdadeiras polémicas, não é? Depois, há aqui, eu também achei curioso a lista que o Daniel Oliveira fez na sua afirmação dos assuntos-chave desta campanha eleitoral. Portanto, ele fala da governação económica, do alargamento, mas só fala da questão do alargamento para a Ucrânia, só que vão entrar os países dos Balcãs, ou pretendem entrar os países dos Balcãs, e supostamente até devem entrar antes da Ucrânia, porque têm os processos mais adiantados. A Turquia está à espera há um horror de tempo, e a Turquia, se entrasse, era só a terceira ou quarta economia da União Europeia, talvez à frente até da Itália, portanto, quase ao nível da França, e em população também tem muita gente. E ninguém falou, ou ele não falou, por exemplo, de outra questão que está em cima da mesa e que me parece crucial, que é a questão da defesa europeia e de como é que isso, o que é que se pretende com isso, como é que vai ser montado num contexto de guerra e cada vez maior agressividade em relação à Rússia e vice-versa, e do bloco ocidental em relação à Rússia e à China. E ainda outra questão, que está em cima da mesa, precisamente por causa deste alargamento, para viabilizar uma eficácia política na governação da União Europeia, a perda da unanimidade no Conselho, portanto, onde cada país é representado, onde cada país é um voto, digamos assim, onde estão os primeiros ministros ou os responsáveis governamentais de cada governo, e essa perda de unanimidade vai ser muito prejudicial sobretudo então, com, digamos, um bloco de leste a aumentar grandemente, digamos, é como ir para a Eurovisão, é muito difícil a gente conseguir ganhar, só vai acontecer uma vez de 50 em 50 anos ganharmos um festival de Eurovisão ou termos uma classificação decente. E, portanto, parece-me que esse tipo de assunto está a passar ao lado do debate desta campanha eleitoral e mais uma vez, o que isto significa, como vocês já disseram, é que, digamos, a relação mais próxima entre aquilo que os cidadãos expressam, nomeadamente quando votam para as Assembleias Legislativas, para formar o seu governo, terá cada vez menos influência na sua vida. O que tem influência é, de facto, um Parlamento Europeu que, por sua vez, tem muito menos influência que uma Comissão Europeia, e, portanto, o déficit democrático e a capacidade de cada um de nós poder influenciar a vida da comunidade portuguesa será cada vez mais difícil. E já agora, eu estava a dizer, mas e também no Pacto das Migrações, eu creio que PS e AD, no fundo, não têm assim umas diferenças tão grandes em relação àquilo que o Chega anda a propor para o país. Enfim, desconfio que há também aí um desvio em relação aos princípios que há poucos meses todos anunciavam, e isso é preocupante. Mas enfim, se calhar aqui isto... Faz favor. Da guerra que aludiu a Paula e que repercussões económicas. Tem repercussões existenciais, porque se houver uma preparação para que tenhamos tropas no terreno com alguma facilidade, não temos que pagar a conta do fim do mês da casa, porque não vai
ver casa no fim do mês, mas tem uma questão económica. No outro dia, o secretário-geral da NATO afirmou que era necessário um apoio da Ucrânia, já não de 40 mil milhões, mas repetidamente essa verba, e propôs que esse apoio fosse equitativamente dividido. Quer dizer que a Alemanha e Portugal pagavam a mesma quantia, porque se dividia pelos países, sendo que esse apoio, na realidade, para a produção de armas, tem um efeito na Alemanha, porque a Alemanha tem indústria para produzir armas. Portanto, esse dinheiro é, no fundo, um apoio à indústria alemã e à indústria da guerra e às mortes, etc. E Portugal seria uma espécie de contribuinte. Acho que eles iam retirar essa parte da dívida, mas na prática estaria fortemente endividado e com incapacidade de prover os seus serviços públicos, porque estava a pagar esse orçamento cada vez maior da guerra. E a propósito de serviços públicos, o Governo apresentou uma reformulação a um programa de emergência para o Serviço Nacional de Saúde e Miguel Morgado ficou muito feliz com isso. Vamos ouvir. A mim agrada-me a orientação do programa. A orientação geral do programa é: vamos descentralizar as respostas dos cuidados de saúde para a população portuguesa ter acesso justo, equitativo, em tempo útil, e deixar de uma vez por todas para trás, aquele preconceito ideológico absolutamente absurdo que a esquerda cultivou em Portugal, infelizmente com o apoio do Partido Socialista, de centralizar, que tinha que ser tudo do Estado. Eu dou só 2 ou 3 exemplos para as pessoas perceberem. Num dos pontos deste programa, fala-se na implementação de algo que não é novo em Portugal na lei. Na lei não é novo, é uma coisa que já é antiga, mas que nunca foi implementado em grande medida, porque quem estava lá a maior parte do tempo era o Partido Socialista, não o quiseram fazer por causa desse preconceito ideológico, são as unidades de saúde familiares modelo C. E o que é que isto significa? Significa a possibilidade de se constituírem unidades de saúde familiares, tal como as do modelo A, do modelo B, mas privadas, contratualizadas com o Serviço Nacional de Saúde e que fazem parte da rede de cuidados primários, como qualquer outra unidade orgânica do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho isso uma delícia, ótimo, excelente. Acho que também tem que ser executado para vermos os resultados, mas acho que esse é o sentido que as coisas devem levar. O Paulo, isto é uma delícia, este programa de governo para a saúde. Não é, mas eu adorei que ele tivesse escolhido essa palavra, que revela exatamente essa satisfação, não é? Esse contentamento que se instala a partir deste plano que foi apresentado, que foi anunciado. Bem, o que eu noto é que havia uma política em curso, não é? Que era para reestruturar o SNS, no sentido de o fortalecer. Agora, para mim fica claro que há uma via contrária, não é? Muito desejada à direita, de resto, em que prevalece sempre esta ideia de que a solução para todos os males está na entrega da gestão aos privados. Não foi isso que as PPP demonstraram, não é? Portanto, mas claramente este modelo deixou saudades, não é? A quem delas beneficiou, já que não demorou, depois deste anúncio, deste plano de emergência para a saúde, nós termos aqui a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada a saudar esta novidade, este lançamento destas unidades de saúde familiar, deste tal modelo que já estava previsto na lei e que os socialistas, por preconceito ideológico, não implementaram, aqui segundo o Miguel Morgado, mas que lá está, os privados vieram muito rapidamente saudar a medida e transmitir que aguardam com expectativa os termos dos concursos, enfim, que vierem a ser lançados. Eu também devo dizer que aguardo com grande expectativa para perceber as armadilhas que ali estarão, no sentido de permitir que, de tentar perceber até que ponto é que as aprendizagens que existiram no passado depois se traduzem aqui em algumas blindagens para que os abusos anteriores não voltem a acontecer. Mas, da mesma forma que, enfim, existe esta questão das OSF, que vai, segundo aquilo que se prevê, que vão avançar, a mim interessa-me também perceber qual é que será a opção preferencial para a gestão dos centros de atendimento clínico, portanto, que é uma estrutura que também está prevista neste plano de emergência, para dar resposta à sobrecarga dos serviços de urgência, que, segundo aquilo que está estimado, há cerca de 40% de doentes não urgentes ou menos urgentes que depois vão entupir este serviço. E a ideia é criar aqui, mais do que a questão da consulta do dia seguinte, criar aqui outros mecanismos.
E um dos mecanismos são exatamente esses tais centros de atendimento clínico que podem ser entregues a privados. Isso também está previsto. Portanto, eu quero perceber se será essa opção ou não, a opção preferencial. E depois também há aqui outra questão de privatização que vem dos internamentos sociais. Portanto, quando os doentes não têm essa retaguarda familiar e têm de permanecer no hospital, o plano também prevê que isso possa ser entregue a privados, dizendo o governo que essa diária sai mais barata do que estando a pessoa no hospital. Eu não sei se sai ou não, porque isso para mim não está especificado, mas também gostava de perceber se, para além da diária, existem custos adicionais, porque normalmente é aí que se vai buscar, que os privados vão buscar a sua maior percentagem do lucro. Portanto, não é naquilo que é anunciado assim a partida, mas é depois naqueles custos ditos colaterais que depois acabam por se revelar muito mais pesados do que uma diária propriamente dita. Portanto, eu estou à espera da fatura, digamos assim, mas com muita apreensão, porque eu sou defensora acérrima do Sistema Nacional de Saúde e acredito mesmo que o plano, as propostas estavam a ser de alguma forma estruturadas, que tinham muito caminho para andar. Agora, não é isso que eu vejo acontecer. Eu gostava de me referir a um ponto que é sempre brandido por quem discute estes assuntos do lado da direita, que é, há um preconceito ideológico, os privados não podem entrar na saúde. Bem, o preconceito ideológico já lá vai, porque grande parte da percentagem do que os contribuintes pagam para o Serviço Nacional de Saúde vai parar às mãos de privados, a começar na indústria farmacêutica, que é toda privada, processo que foi construído ao longo dos anos e que poderia ter sido, em parte, bastante diminuído se em Portugal o Estado fabricasse medicamentos, pelo menos os mais básicos. Mas, enfim, a questão aqui do preconceito ideológico também tem um reverso. O preconceito ideológico também vem do lado de quem acha que o privado é que pode resolver tudo. Quer dizer, não me parece que o argumento e a acusação que é feita à esquerda, que tem um preconceito, e não é toda a esquerda, diga-se desde já, mas à esquerda que tem um preconceito ideológico, não quer meter os privados na saúde de maneira nenhuma, que isso impede que o serviço seja mais eficaz, também pode ser rebatível com o argumento precisamente contrário, que é todas as soluções que a direita tem para isto é sempre diminuir o público e aumentar o privado. O próprio Primeiro-Ministro, quando apresentou isto, ainda pressionado, porque apesar de todos os portugueses, na sua maioria, parecem ter, digamos, uma relação com o Serviço Nacional de Saúde, apesar da degradação que houve nos últimos anos, mas têm alguma confiança e não querem que ele seja dilapidado pelo privado, ele, quando apresentou este programa de emergência, veio dizer logo à partida, nós, libertando-nos do preconceito ideológico, vamos esgotar os recursos do Serviço Nacional de Saúde e, quando eles estiverem esgotados, usamos o privado para complementar, privado e setor social. Ora bem, isto é, de facto, a confissão de que se deixa de degradar o Serviço Nacional de Saúde, deixa-o esgotar-se e vamos entregando aos poucos isto ao privado. É a confissão de um programa, de facto, de caráter ideológico. Quer dizer, ideológico e que serve interesses, de facto, de uma massa de dinheiro que é muito grande e muito relevante. E, portanto, também estou muito apreensivo em relação a isto. Haverá, certamente, no meio deste programa, algumas medidas positivas e, sobretudo, algumas medidas de curto prazo que se impõem, mas tudo isto, que também abrange o governo do PS, advém e que tem muito a ver até com aquilo que falávamos antes, de uma pressão que existe para que a despesa... De facto, houve um aumento de investimento no Serviço Nacional de Saúde, é inegável, nos últimos anos. Mas o dinheiro perde-se porque vai para tarefeiros, para pagamento de horas extraordinárias, ou seja, não vai para uma estruturação real do Serviço Nacional de Saúde que possa contratar em termos permanentes, porque a Comissão Europeia não quer que Portugal tenha despesa permanente acrescida. Isso é que não. Despesa permanente não. Gastem lá dinheiro em coisas assim. Mas, porque se um dia tivermos que cortar, temos que cortar assim de repente e depois não podemos despedir as pessoas. Não dá. Despesa permanente não. Portanto, o ponto é este. Além de ter havido também por parte dos médicos, ou pelo menos da Ordem dos Médicos, durante muitos anos, um impedimento para a formação em quantidade suficiente de médicos, com os números clausos completamente absurdos, alunos de 19,9 não conseguiam entrar nas faculdades de medicina, e agora temos uma classe médica envelhecida e toda a reformar-se à pressa. Portanto, houve aqui vários conjuntos
de problemas que têm muito a ver, de facto, com os interesses privados ou corporativos e não com os interesses da população, que provocaram esta situação. E agora vamos, com este tipo de políticas, no curto prazo algumas coisas poderão melhorar, sem dúvida, não tenho dúvidas nisso, mas no médio prazo, em 2, 3 anos, rapidamente começarão a degradar-se e a criar, sobretudo, cada vez mais diferenças no acesso ao serviço de saúde, porque quem tiver dinheiro e quem tiver seguros de saúde vai tentando resolver os seus problemas por aí, não recorrendo ao Serviço Nacional de Saúde, e os pobres irão ter um Serviço Nacional de Saúde que cada vez estará mais degradado e em menos condições. E, portanto, está a criar-se um fosso de injustiça social cada vez maior que me preocupa muito. Nuno. Bom, aparentemente tenho pouco para dizer, mas vou dizer algumas coisas para marcar, enfim, território. A primeira questão é que há uma continuidade destas políticas, das políticas anteriores. Aquilo que tem-se visto do ponto de vista ideológico é a ideia de um Serviço Nacional de Saúde cada vez mais como forma de alimentar os privados. Disse o Pedro com razão, cerca mais de metade do orçamento do Estado, do Serviço Nacional de Saúde, vai diretamente para os privados. Vai do ponto de vista do medicamento, mas vai também nos meios de diagnóstico. E a realidade é que há muito que há política que o Estado não deve usar os meios diagnósticos do Estado e não deve sequer investir nisso. Há, aliás, uma conhecida deliberação, que está num livro sobre os negócios privados, em que a entidade reguladora da saúde pretende multar a administração de um hospital porque ela, em vez de contratualizar com privados os meios diagnósticos, pretendia usar os meios públicos diagnósticos. Portanto, há de facto um desvio ideológico, mas esse desvio ideológico é ao contrário do que está a dizer o Miguel Morgado. Na realidade, há muito que o Serviço Nacional de Saúde está a ser usado como uma espécie de garante do lucro dos privados, sendo que os privados depois não fazem a parte pelos bonitos olhos da saúde, fazem-no pelo lucro. Quando têm doentes que são complicados e que lhes ocupam muito espaço e muitos recursos, reenviam-nos para o Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que está a acontecer progressivamente é que o Serviço Nacional de Saúde vai ser relegado para uma categoria dos muito pobres e indigentes e vai não responder universalmente àquilo que acontece do ponto de vista da saúde. Isso agrava-se com 2 aspectos que isto acaba, um dia vai consagrar e um que já consagra. Um dia provavelmente vai consagrar que a formação de especialistas não vai ser no setor público. Pode ser possível que os especialistas estejam no setor privado formados. Até agora, os especialistas nas várias áreas de Serviço Essencial de Saúde são formados nos hospitais públicos e aí é o grande, enfim, a grande reserva de conhecimento e até de interesse para os médicos de estarem no Serviço Nacional de Saúde. E há uma segunda que vai agravar, que já existe, que é o facto de não serem regulamentadas de uma forma justa as carreiras dos médicos no Serviço Nacional de Saúde, vão fazer com que, na prática, cada vez mais eles vão para o privado ou vão para o estrangeiro. E ao irem para o privado e irem para o estrangeiro, cada vez menos o Serviço Nacional de Saúde terá capacidade para responder às necessidades da população e cada vez mais se vai verificar que aquela conversa de é preciso resolver o problema das pessoas, o Estado não tem, vamos aos privados. Portanto, estamos aqui com um círculo vicioso em que os privados vão ocupar cada vez mais o espaço daquilo que devia ser gratuito, universal e público. E Rui Calafate acha que Marcelo está a favorecer o governo. Vamos ouvir. Há uma coisa que é básica, que é a separação de poderes. Marcelo não é comentador. Marcelo é Presidente da República. E, como tal, tem direito à sua opinião, como qualquer português, mas tem que ter algum cuidado quando, ainda por cima, nós temos um cenário de grande instabilidade no Parlamento. E, portanto, aquilo que parece é quase um apoio encapotado ao atual governo, quando nós sabemos que, para manter a coerência, se houver uma queda, se não houver uma não aprovação do Orçamento de Estado em outubro, Marcelo, se for coerente, tem que fazer o que faz sempre, convocar eleições.
Isso foi o que defende o Chega, por exemplo. Tem que convocar, é o que ele tem feito sempre. Portanto, qual é que é a justificação nova que Marcelo vai apresentar para que se mantenham as coisas? Ora bem, por isso há essa crítica a Marcelo. Ora bem, esta declaração do Rui Calafato foi em resposta a uma pergunta sobre o facto de Marcelo Rebelo de Sousa repetidamente ter feito afirmações a pedir a aprovação do próximo Orçamento de Estado, que será apresentado em outubro pelo Governo, em nome da estabilidade, do PRR, da credibilidade de Portugal no estrangeiro, das agências de rating, etc, etc. Enfim, de facto, estou de acordo aqui com o Rui Calafato. O Presidente não devia fazer pressão sobre a Assembleia da República, a separação de poderes, mas a verdade é que ele faz isto desde sempre, vai variando conforme os seus interesses políticos ou a sua visão política momentânea, e de facto a visão não é totalmente igual agora em relação àquela que foi no passado, embora ele sempre tenha defendido a aprovação de orçamentos e, de facto, quando os orçamentos foram chumbados, fez cair o governo. Resta saber se vai acontecer isso nesta altura. Mas a questão aqui é, e agora dirijo a pergunta ao Nuno, Marcelo está a apoiar de facto o governo, né, com esta atitude e outras, um governo enfraquecido, que tem pouca capacidade de fazer aprovar legislação na Assembleia da República, ou simplesmente está a tentar gerir a sua própria imagem? Eu acho que uma não é contraditória com a outra, não é? Marcelo já admitiu 2 vezes, já dissolveu 2 vezes a Assembleia da República, e se acontecer depois do Orçamento do Estado, será a 3ª vez. Portanto, na prática, é o presidente mais desestabilizador que entrou. E sem necessidade, não é? Marcelo não tinha necessidade de dissolver a primeira vez porque não tinha sido aprovado o Orçamento do Estado do PS. Bastava-lhe, tinha 2 hipóteses: podia pedir que viesse um novo orçamento e que as negociações continuassem, ou até podia ser governado o país por duodécimos, que naquele caso até era bastante possível, porque como se vinha de anos de pandemia, a previsão orçamental era relativamente extensa, o que permitia, enfim, com os problemas que há dos duodécimos, mas mesmo assim permitia uma navegação governamental e de gastos possível. Marcelo não o quis porque quis acabar com a geringonça, quis acabar com o facto do governo do PS, quis ele e António Costa, dependerem dos votos do Bloco e do PCP. A segunda vez, Marcelo também não tinha que demitir o governo, não é? Isto é, não tinha que tendo aceitado a demissão do António Costa, não era obrigado a ir para novas eleições. O PS tinha uma maioria absoluta em um ano, salvo erro, que tinha ido às urnas. Ele quis demasiado que a direita chegasse ao poder. E agora quer que a direita continue no poder. E vai gerir com a direita, com a AD, qual é o melhor momento de 2. Um, de continuar tentando pressionar que lhes aprovem os orçamentos, e o segundo, que não é menos importante, que se houver possibilidade desta maioria relativa se tornar absoluta, de dissolver o Parlamento. Portanto, eu acho que Marcelo está a fazer política pessoal, mas tudo está a fazer política, está a remar para o seu lado político. Paulo, achas que Marcelo Rebelo de Sousa, que é o Presidente da República, no fundo está já a preparar um próximo cenário eleitoral, umas próximas eleições, tentando dar a esta coligação as melhores condições possíveis para vencer essas eleições, ou seja, acusando a quem se opuser ao Orçamento de Estado de ter criado a crise política e, portanto, ser responsável pela desgovernação do país? Olha, não tenho dúvidas de que há uma tentativa, sim, de colocar o ónus da desgovernação ou de uma possível maior instabilidade política em quem não aprovar este orçamento. E eu vou além daquele comentário do Rui Calafato, que fala da questão de Marcelo comportar-se como comentador, ou de alguém que está de forma encapotada a apoiar. Eu não vejo nada de encapotado nestas intervenções, eu acho que é bem escancarado. E eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa está a comportar-se como se pertencesse ao governo. Portanto, está aqui a trazer esta ideia da urgência, portanto, da aprovação deste orçamento do Estado, que ainda não existe. Portanto, se ainda não existe um documento
Nem sequer percebo como é que já se está a exigir que outros partidos o aprovem, o apoiem, e depois sempre aqui amarrada a esta ideia de que um chumbo vai mergulhar o país numa crise política, enfim, que eu entendo que toda esta argumentação extravasa completamente aquelas que são as suas funções. Depois, acho que se Marcelo Rebelo de Sousa estivesse sido tão preocupado com a estabilidade nacional, da mesma forma como o Nuno já referiu, não teria decidido no sentido em que decidiu, que foi a dissolução da Assembleia da República. Depois também, outra nota, acho também curioso esta relação que ao longo dos tempos o Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a estabelecer entre a execução do PRR, não é? E esta questão do orçamento de Estado, que depois o PRR fica super comprometido, falando do impacto negativo e depois na aplicação dos tais fundos europeus, dos dinheiros europeus, e para mim não é claro que impacto é que é esse, não é? Confesso, porque há uma calendarização do desembolso, e obviamente o país tem de cumprir ali uma série de calendários, mas antes deste governo entrar em funções, o anterior governo, portanto, disse que as coisas estavam orientadas a nível dessa calendarização, que havia uma questão sobre o 5º pedido de reembolso, que tem muito a ver com a reforma da administração pública, e eu não vi nenhuma contestação a estas declarações que foram feitas. Portanto, não vi ninguém a vir dizer não, o governo anterior não deixou nada preparado, encontramos a casa completamente desarrumada em relação a esta questão da calendarização do PRR. Depois, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, quando demorou o tempo que demorou para dissolver a Assembleia da República, disse que essa demora justificou justamente com a calendarização do PRR. Portanto, que havia ali alguns compromissos, naquela altura, se não estou em erro, tinha que ver com a questão dos estatutos das ordens profissionais, portanto, que isso tinha de estar resolvido para então, a partir daí, ser calendarização. E a minha dúvida é precisamente essa, de que forma é que estamos assim tão amarrados em termos de calendarização, se o tal governo, se nós não tivermos a aprovação do Orçamento do Estado, ou se, pelo contrário, até outubro, estão criadas todas as condições para que o governo garanta aquilo que tem de garantir para depois acontecer aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa disse que estava a garantir, que acontecesse, que é, a partir daí, existir uma mera gestão do que já estava contratualizado. E eu gostava de perceber em que ponto é que estamos nesta matéria, porque o que Marcelo Rebelo de Sousa faz não é esclarecer sobre isto, pelo contrário, é tornar esta situação mais opaca possível para que, de facto, as pessoas achem que há aqui uma ligação direta e que eu, sinceramente, não a vejo. Ainda não a vi e não vi ninguém a explicar-me que, de facto, ela exista. E fui à procura de informação, mas também não fiquei propriamente esclarecida em relação a isso. E até agora a Comissão Europeia não manifestou qualquer preocupação em relação a isso. Pelo contrário, tem dito até que a execução, pelo menos, tem sido dentro das médias europeias. Portanto, enfim. Vamos então à nossa rubrica O Papel Selado. A imprensa, aqui há uma semana, a partir de uma notícia inicial do Jornal Notícias, deu conta de que o Supremo Tribunal de Justiça deu razão a um funcionário do Continente que, em 2021, ia a sair do Continente com um saco de plástico que à empresa custa 2 cêntimos, onde meteu a farda de trabalho, porque vestiu-se à civil, digamos assim, e quando saiu foi apanhado, disseram-lhe que ele tinha que pagar o saco, ou devolver o saco, ele devolveu o saco, lá se foi embora, processo disciplinar, 15 dias de suspensão, 15 dias de salário cassado, ele meteu o processo em tribunal, no Tribunal de Sintra, na primeira instância perdeu, depois recorreu para a relação, depois correu para o Supremo, ganhou aí nas duas instâncias, quando ele ganhou na relação, o Continente, não conformado com a decisão, resolveu recorrer para o Supremo, e o Supremo então agora deu razão, e vão ter que ser devolvidos ao trabalhador 340 e tal euros, agora não encontro aqui o número, onde é que ele está. Ele ganhava 740 euros, mais ou menos, ou seja, mais 40 ou 50 euros do que o salário mínimo na altura, trabalhava na empresa há 23 anos, quando se reformou. E é esta a história, basicamente. Eu já escrevi sobre isto no DN, mas acho que valia a pena trazer aqui o assunto, porque me espantam, quer dizer, não me espanta o Continente portar-se como se porta. Não me espanta. Acho mal, mas não me espanta.
Mas espanta-me muito, de facto, um tribunal de primeira instância em Portugal achar que o continente tem alguma razão nesta questão. Quer dizer, que acha proporcional a pena que foi aplicada por um roubo. Vamos lá ver, se considerarmos isto um roubo de 2 cêntimos. A propriedade do saco plástico é algo tão relevante para a vida do continente que acham bem que um homem que ganha 700 e tal euros por mês perca metade do seu salário por causa de um incidente deste estilo. Isto preocupa-me muito porque, tanto tenho acompanhado outras sentenças que também são muito discutíveis do ponto de vista da visão. Eu vou usar os termos da cartilha, não é? É uma visão de classe da justiça em que os ricos são pessoas de consideração e os trabalhadores, que não são trabalhadores, são colaboradores, ou colaboram ou levam com a ripada. Quer dizer, não consigo aceitar e tenho muito receio que esta geração, normalmente nos tribunais de primeira instância, estão os juízes mais novos, mais recentes, e os outros da relação e dos Supremos são os juízes com mais experiência, com mais anos de trabalho, etc. Com o tempo, esta geração que pensa assim nos tribunais de primeira instância irá ocupar os lugares, naturalmente, da relação e do Supremo e digamos, nessa altura, a interpretação, porque vamos lá ver, aqui não é uma questão de interpretação das leis, é a interpretação da vida, porque juridicamente, tanto é válida a interpretação feita na primeira instância como as outras duas de sentido contrário. Portanto, não é uma questão da lei exigir de alguma forma que o homem fosse condenado. Não, é uma questão de interpretação da vida. Não é? E esta interpretação da vida, quando for maioritária nos tribunais superiores, vai trazer uma justiça de classe. Não é? Isso preocupa-me bastante, além do caso do homem em concreto ser, de facto, inacreditável. Nuno. Bom, eu acho que há muito que a justiça e a lei do trabalho é desfavorável ao trabalhador. Isto é, nós não temos despedimentos individuais, mas os despedimentos coletivos são altamente facilitados. São facilitados e, embora tenham a presença de um elemento do Ministério do Trabalho ou do equivalente da ACT, eles não têm intervenção nenhuma. Têm intervenção se o e-mail não for e a carta registada não for enviada no dia certo. E depois o trabalhador, se quiser recorrer, tem que recorrer às suas expensas. Não pode levar a indemnização, porque tem que a devolver e tem que arranjar advogado. E para fazer, por exemplo, uma providência cautelar, caso o trabalhador não seja sindicalizado e não conte com os advogados do sindicato, tem que gastar 2.000 ou 3.000 euros, tem que esperar o tempo necessário para conseguir provar o seu ponto de vista, e mesmo que o seu ponto de vista seja muito certo, a realidade é que provavelmente daqui a não sei quantos anos ainda está a questão em julgamento. E depois há toda a envolvente patronal, que os patrões atuam com completa impunidade no resto do tempo. Eu estava a ler uma notícia que apenas saiu no órgão de comunicação social que aloja este maravilhoso videocast podcast, que é o Abril Abril, que é no Pingo Doce de Celas, chefias sugerem aborto para a trabalhadora grávida não parar. Isto é, uma estrutura que é o Pingo Doce, que tem lucros de 756 milhões, continua a achar que os trabalhadores, por engravidarem, dizer que não convém à empresa e que deviam abortar porque é um erro. E isso é dito, é expressamente dito. Isto devia obrigar a justiça a fazer uma intervenção. Estas situações não podem ser permitidas, mas como temos uma justiça de classe em que acham normal que as pessoas continuem a ganhar o mesmo ordenado que só sobe quando o salário mínimo sobe, que tenham condições de exploração e de vida absolutamente miseráveis, e as empresas podem ter direito de pernada sobre as pessoas e podem condicionar a vida, podem pressionar, podem despedir, podem impedir os sindicatos de entrar, a questão não se resolve. Portanto, isto só se resolve mesmo a sério é com luta de classes. Eu acrescento só a esta discussão, não é? O Nuno estava aqui a trazer os lucros da Jerónimo Martins, há aqui os lucros da Sonai que também devem ser considerados, não é? Porque estas empresas continuam, ano após ano, a crescer, a aumentar os lucros, que no ano passado foi de 6,4%, portanto, que representou um resultado líquido de 357 milhões de euros. Portanto, é esta estrutura que entende
que deve sancionar o funcionário nestes termos por causa de um custo dos tais 2 cêntimos que estavas aqui a trazer. Também me choca que tenha existido algum juiz, algum tribunal a dar razão a este tipo de desproporcionalidade, de insanidade mesmo. E depois, só para terminar, esta questão da narrativa, como é fácil para quem tem poder criar uma narrativa portanto, achar que basta isso para fazer exatamente o que bem entende. Porque esta ideia, o que está aqui na notícia, é que o trabalhador, não é, foi alvo de outros processos e um deles foi motivado pela tentativa de furto de um produto que se encontrava à venda na loja. Portanto, o Continente, quando falou com o Expresso... O tal saco sim, plástico. exatamente. Quando reagiu, não é, a esta notícia do Expresso, na sequência da tal do JN, portanto, o Continente diz que trabalhou durante 23 anos, mas que, entretanto, já está na reforma, portanto, já não trabalha na empresa, sendo o salário, enfim, vergonhoso, não é? Porque 735 euros, ao final de 23 anos, é algo que, enfim, deveria merecer alguma... Acho que ele, no sítio onde estava, já estava do patamar de desfia. E mesmo assim... Operador especializado, 735 euros. Portanto, é isto. Portanto, 23 anos. E depois, esta conduta tão reprovável que este trabalhador tinha, segundo a narrativa do Continente, nunca levou a empresa a tentar despedir esta pessoa. Portanto, a pessoa é péssima, não é? Tem aqui comportamentos que merecem ser sancionados nestes termos. Mas, em momento nenhum, a empresa entendeu que eram comportamentos merecedores de despedimento. E isto, para mim, diz muito sobre estes poderes, não é? E sobre, infelizmente, o facto do elo mais fraco ser sempre o trabalhador. Aliás, eu acho que todas as cadeias de supermercado levam muito a peito aquele slogan do Pingo Doce, que é o sabe bem pagar tão pouco. Olha, e assim encerramos esta edição dos Comentadores. Até para a semana, passem bem. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.